O seguidor me pergunta com muita propriedade, me interrogando sobre os desafios do Poder Judiciário atualmente no Brasil. Nós temos hoje a insatisfação por parte da sociedade com relação ao Poder Judiciário, nós temos a morosidade da justiça, nós temos o déficit de serventuários que estão preenchendo os cargos perante o Poder Judiciário, temos também o extenso número de processos e de demandas que hoje estão aportadas para que sejam julgadas por esse poder. Então, tudo isso contribui e não deixa de ser um desafio para o Poder Judiciário para que ele alcance os seus objetivos. Ele tem tentado fazer isso com muita eficiência e tem logrado êxito nessa empreitada. Veja só, com relação à insegurança das decisões do Poder Judiciário, eu vejo, pelo menos no meu sentir, eu vejo que há aí um fenômeno que ocorreu de forma mais consistente a partir do advento do Código de Processo Civil Brasileiro, CPC, ocorrido no ano de 2015. Eu vejo que o Brasil, com relação ao sistema de justiça, nós passamos a ter um modelo misto, né, de sistema de justiça. Nós sempre fomos um país que adotava um sistema denominado Civil Law e a partir do ano de 2015 nós passamos a perceber que houve um aproximamento entre o Civil Law e o Common Law. São dois sistemas diferenciados. O Civil Law é aquele sistema onde o ordenamento jurídico ele é embasado nas leis que estão contidas nos códigos. Então é um sistema que obedece de forma irrestrita à legislação posta, a legislação que está prevista no ordenamento jurídico brasileiro e que está ali expressamente contido em determinado dispositivo legal dentro de um diploma normativo. Esse é o sistema Civil Law. Nós temos o Common Law. O Common Law é aquele sistema, aquele ordenamento jurídico que se embasa em precedentes, em súmulas, em decisões de tribunais superiores. Nós temos hoje a mescla, o misto desses dois sistemas. Nós temos o Civil Law, mas aproximando do Common Law. Ou seja, nós temos leis postas, leis expressamente contidas em diplomas normativos, mas temos também a questão da interpretação que é feita pelos tribunais superiores. Nós temos instâncias superiores que interpretam a lei e dão a determinado dispositivo legal uma interpretação, às vezes até muito diferente do que aquela que idealizou o legislador, que foi o editor daquela lei que está posta em determinado diploma normativo. Então eu vejo que hoje nós vivemos no Brasil um sistema civil law, mas que há uma aproximação do sistema common law. E isso, de certa forma, gera uma insegurança jurídica no país. Vejam só, a título de exemplo, a questão da penhora do salário, que está prevista expressamente no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil fala que é impenhorável o salário do trabalhador. Mas vem o STJ e faz uma interpretação desse artigo. Ora, ele diz que é penhorável sim o salário do trabalhador em 30%, depois refluiu e decidiu que era 40%, houve uma nova mudança, decidiu que era até 50% e depois houve outra mudança, entendendo que é possível, não com base no percentual, mas com base no princípio da razoabilidade. Então vejam que há
uma interpretação do STJ com relação àquilo que já está editado na lei, no caso, no Código de Processo Civil. É um dos exemplos para corroborar essa tese que eu estou aqui sufragando, que eu estou aqui trazendo a lume por meio desse vídeo. Vejo sim que há um problema de insegurança jurídica nesses casos, porque, inobstante está previsto expressamente na lei editada, e está em vigência, há a interpretação do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos leis expressas, temos leis formais, leis contidas e formalizadas num documento jurídico, mas somos passíveis aí de interpretações por meio do Poder Judiciário em instâncias superiores. E isso ocorre muito. E isso gera, de fato, uma certa insegurança jurídica, porque nós não podemos dizer hoje o que realmente prevalece, se é aquilo que está previsto na legislação ou se é aquela interpretação dada pelos tribunais superiores. Eu vejo isso como uma certa insegurança jurídica no país, com relação a essas leis que foram editadas pelo Poder Legislativo Federal, que passou por um processo mais complexo, um processo de edição de leis, mas que vem sendo interpretado de forma diferente pelos tribunais superiores do país. Os desafios do Poder Judiciário são estes, não é que a gente tem observado na prática. E vale aqui fazer o resumo do que foi dito aqui. Nós temos a insatisfação por parte da sociedade com essa insegurança jurídica, nós temos a questão da morosidade do Poder Judiciário em decidir certas ações, temos também um déficit de serventuários da Justiça, um déficit também de magistrados no país, temos também um número exaustivo de processos, de demandas que chegam até o Poder Judiciário. E isso é um fato normal, considerando que houve uma mudança significativa no número populacional no país. Isso é normal com relação a esse fato. Agora, com relação à insegurança nas decisões judiciais, pelo menos no meu sentir, eu vejo que isso ocorre em decorrência dessa mudança legislativa ocorrida em 2015, em especial pelo Código de Processo Civil, onde ali a gente nota e percebe com muita clareza que há uma aproximação do sistema common law, ou seja, de um sistema baseado, lastreado em jurisprudências, lastreado em súmulas vinculantes, lastreados em precedentes tanto das cortes superiores quanto dos tribunais de justiça de cada estado da federação. É o que gera a grande insegurança jurídica e tão reclamada pela sociedade. Com relação aos advogados, nós temos um reflexo disso tudo. Nós não podemos mais ter a certeza de passar para o cliente se ele tem ou não tem razão. Vai depender, evidentemente, de uma interpretação daquele texto normativo. É um grande problema que nós enfrentamos hoje, nós advogados. A insegurança jurídica e a sociedade, evidentemente, ela reclama desse sistema e dessa situação. É lógico, o Poder Judiciário vem tentando mitigar esses problemas citados nesse vídeo e eu tenho certeza que logo, logo, tudo estará resolvido pelo Poder Judiciário, que exerce uma função típica de julgar. Lembrando aqui a todos vocês que cada poder
dessa República Federativa do Brasil possui função típica e atípica. Então nós temos três poderes: poder judiciário, legislativo e executivo. Mas temos que lembrar que cada um desses poderes exercem funções típicas e atípicas. Então o poder judiciário possui a função típica de julgar, mas possui a função atípica de legislar e de também administrar. Administrar questões interna corpus, de administrar questões que estão dentro do Poder Judiciário, que fazem parte da estrutura administrativa do Poder Judiciário. Já com relação ao Poder Legislativo, ele possui uma função típica de legislar, mas ele possui a função atípica de julgar e também de gerir. E com relação ao Poder Executivo, de igual forma, o Poder Executivo tem como função típica, precípua, principal, a função de executar as leis, de administrar, de gerir. Essa é a função típica do Poder Executivo. Mas não podemos esquecer que o Poder Executivo também possui sua função atípica. E sua função atípica é a função de julgar e também a decisão de legislar. Então, por enquanto, é esse o conteúdo que eu deixo, mas que eu estou aqui apenas respondendo uma pergunta do caro ouvinte, uma pergunta muito importante, muito salutar e que pode aí ajudar a todos a compreender todo esse sistema que compõe o Poder Judiciário. Por hora eu fico por aqui, deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.